Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam do projeto à execução de uma exposição, por Adriana Milhomem. Olá! Agora nós vamos falar sobre o módulo 3, que é sobre cronograma e montagem da exposição. O cronograma, ele é uma peça também fundamental em termos de organização de como essa montagem vai acontecer. Eu coloquei aqui um cronograma simples, que é um cronograma básico, onde nós temos informações importantes, necessárias, com exposições que acontecem em cronogramas gigantescos, e essa aqui o cronograma é um pouquinho mais enxuto, por isso que eu optei por usar ela até para poder explicar melhor. Então, em termos de cronograma de montagem de exposição, eu digo do momento em que começamos a montar a exposição dentro da galeria. Nós temos diversas etapas. A primeira etapa é a entrada do cenotécnico. Quem é o cenotécnico? O cenotécnico é o responsável pela construção de toda a cenografia. Essa pessoa, ela é responsável pela madeira que vai entrar, pelo sarrafo que vai entrar, pelas vitrines que vão entrar, pela pintura, por todo o material de pintura, por toda a equipe de mão de obra, tanto de marcenaria quanto de pintura, tanto de forração quando é necessário. Então, o cenotécnico, ele é essa pessoa que é responsável pela montagem, a gente chama de montagem de cenotécnica, né? Que é uma montagem grossa do espaço. Então, eles são os primeiros a entrarem no espaço. O que é necessário quando a gente começa a montagem de cenografia? Pensar em 1. Caminhões. Teremos muitos construtivos, então o caminhão vai ter que encostar próximo ao centro cultural para que esse material seja descarregado. O cenotécnico tem que levar carregadores para poder o quê? Subir esse material todo para dentro da galeria. É importante sempre pensar que o pessoal que trabalha, né, que é a mão de obra efetiva da montagem da exposição, não sejam os carregadores, pois os carregadores ficam muito cansados já logo no início do processo. Então, é importante que sejam equipes diferentes. Normalmente, dentro dessa equipe de cenotécnica, a gente tem marceneiros, contra-regras, temos pintores, muitas das vezes tem eletricista, porque às vezes existe algum elemento cenográfico que tem uma luz embutida e não é o iluminador que vai cuidar disso, e sim a parte de cenotécnica. Então, essa equipe ela é composta por diversos profissionais também que estão envolvidos. Okay? É importante também pensar que se tiver carpete, tecidos, etc., tem um forrador, que também é um outro profissional que trabalha dentro da área. Às vezes é necessário que se tenham elementos costurados, então também envolve costureira. Depende muito do tipo do projeto em que for pensado. E aí o profissional, o cenotécnico, ele escolhe os profissionais que vão trabalhar com ele. Ok? Então, a primeira etapa de montagem vamos descarregar o material. Então, o material vai todo para dentro da galeria. Quando a gente está tratando de uma galeria, esse material vai todo para dentro dessa galeria. Quando a gente trata de várias galerias, como por exemplo o LCCBB, é importante a gente destinar cada material para a sua sala, para que não se tenha muita movimentação depois que subiu o material. Então, o cenotécnico precisa fazer uma pré-organização, onde ele já leve o material correto para a sala correta. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Descarregamos o material de cenografia. A segunda etapa, construtivo. O que é o construtivo? Muitas das vezes, a galeria ela não tem paredes suficientes para receber as obras. Então, são necessárias construções de novos anteparos. E aí, podem ser de diversos tipos de material, diversos tipos de acabamento. Mas o padrão são paredes autoportantes, que elas imitam, entre aspas, a parede do próprio espaço. Então, o que acontece depois que o material é descarregado? A primeira coisa é montar as paredes. Por quê? As paredes elas precisam ser, muitas das vezes, cortadas
quer dizer, as chapas são cortadas lá no local, muitas das vezes os sarrafos já são levados prontos com as costelas e tudo mais, com a estrutura, né, de coluna, enfim. Mas muitas das vezes é necessário que esse corte seja feito em loco. Então, toda essa poeirada de madeira é o primeiro momento. Então, constrói-se toda a parte construtiva do projeto. Acabamos toda a parte construtiva do projeto, nós vamos emassar as emendas e lixar essas emendas. Aí é um outro processo. Começamos a parte de lixa. Muitas das vezes, dependendo do tempo da exposição, a pintura já começa nesse momento. Mas o ideal é que a pintura comece depois de todo o construtivo. Mas às vezes tem sala que não tem construtivo, então a pintura já pode estar sendo feita, tá? Para que a pintura seja realizada, depois que todo o construtivo for feito, é necessário que se forre o chão. Todo o chão tem que ser forrado com plástico preto. Fita crepe em toda a borda, para evitar problemas futuros. Porque se você não faz isso, você suja, é pior limpar do que simplesmente tirar um plástico preto do chão. Então é importante que todas as salas sejam revestidas com plástico preto ou com alguma lona ou com o que for melhor para a equipe que estiver pintando, ok? Mas é importante que seja forrado. Essas paredes construídas, na verdade, todo o elemento construído deve-se pensar em uma proteção para o chão. Muitos pisos de muitas galerias, eles são tombados, ou às vezes são preservados, ou às vezes tem algum tipo de impedimento que você coloque direto no chão para não arranhar, né? Então é importante prever ou um emborrachado, um carpete, um feltro, alguma coisa do tipo por baixo dessas paredes construídas para evitar que faça marcas no chão, né? Então, depois dessa parte de poeira, limpa-se a galeria e começa a pintura. A pintura, ela é uma parte limpa da exposição, né? Porque é simplesmente tinta e o plástico no chão. Então, já acabou toda a parte de poeira. Então, é necessário que, nesse meio tempo, seja feita uma limpeza, para que a galeria não fique toda empoeirada, tá? E aí, nesse momento, podem chegar também as vitrines, os tecidos e todos os elementos cenográficos que vão compor esse projeto, tá? E, na sequência, a galeria fica pronta, aguardando a chegada das caixas de obra de arte. Então, logo depois da montagem da cenografia, os caminhões, que provavelmente são de uma empresa que contém seguro, elas levam as caixas com as obras de arte e são descarregadas no espaço. Normalmente, esse momento é um momento em que acontece quando o centro cultural está fechado, para evitar de ter circulação de pessoas, de público, junto com esse descarregamento. Então, normalmente, a chegada das obras de arte, elas acontecem noturnamente, então é importante prever uma equipe para que esteja descansada para poder receber essas caixas, tá? A grande maioria das obras de arte, principalmente as que vêm de fora, elas necessitam de climatização. Então, são caixas que ficam dentro de caminhões que têm climatização controlada. Então, descarregou direto para a sala, onde já começa a ter o controle de temperatura e umidade, tá bom? Logo depois que as caixas chegam, dependendo da exposição, é necessário que as caixas assentem. Então, o que acontece? Nem toda montagem você consegue receber as obras de arte e montar as obras. Então, você recebe e tem que deixá-las descansando por 1 dia ou 2 dias. Depende muito de onde elas vêm. Então, isso também é uma questão que tem que ser pensada para ser colocada no cronograma, tá? Na sequência disso, vamos às aberturas das caixas. Logo que as caixas são abertas imediatamente, a equipe de museólogas ou museólogos começa a fazer os laudos dessas obras. O que significa isso? As equipes de museologia, elas analisam obra a obra, junto com um laudo que já existe sobre o que pode ter ocorrido com essa obra
que já não tinha ocorrido antes. Então, por exemplo, às vezes uma obra vem já com um defeito na pintura por causa do tempo, etc. e tal. Esse defeito está marcado no laudo. Se ele não tiver marcado no laudo, ele é um defeito novo e tem que ser marcado no laudo. Então, as museólogas estão ali para justamente fazer isso, o laudo das obras. E esse é um momento em que requer tempo e bastante cuidado e critério para que isso tudo seja bem avaliado, para não passar nenhum tipo de informação importante em branco. Então, as museólogas precisam trabalhar bastante concentradas no trabalho delas para que isso não afete, não comprometa a exposição como um todo. Ok? E na sequência da abertura das caixas e após o laudo, começa a montagem fina. O que é a montagem fina? Um montador fino. O montador fino é uma pessoa que tem experiência e que tem um cuidado, tem um dom de ter um cuidado, além de uma capacidade de manipular essas obras, que elas cheguem até a parede e sejam colocadas no local onde elas foram destinadas no projeto. Ah, mas isso é muito simples. Não, isso não é muito simples. Na maioria das vezes, sim, temos obras fáceis, tranquilas, rápidas de montar, mas temos obras que têm peso, que a moldura já é uma moldura que está muito desgastada, então tem que ter um cuidado triplicado na hora de transporte dessa obra até o local onde ela vai ficar. Muitas das vezes as obras são livros e precisam estar em acrílicos e aberto, então toda essa manipulação ela deve ser feita com muito cuidado. Então existe um profissional que se chama Eu Sou Montador Fino. É uma equipe de montagem fina da exposição. Eles são preparados para fazer exatamente isso e com o maior cuidado. Muitos deles têm até uma capacidade, como é que eu vou dizer, maior de entendimento de como lidar com essas obras de forma segura, e isso nos deixa tranquilos durante a montagem. Então, normalmente, o que acontece? A equipe de montagem fina de uma produtora, ela tem os cabeças. O que são os cabeças? São os líderes. Esses líderes coordenam os outros. Então, em toda a montagem fina que eu trabalho, eu tenho os líderes, e esses líderes, eles coordenam o restante da equipe, seja para destinar o que montar aonde montar, ou seja para destinar o que fazer, dependendo da capacidade de cada um, tá? Quanto mais experiente o montador, mais rápido e melhor a exposição fica montada. Então, a pessoa de montagem fina, né, o montador, eu falo montador, mas tem montadoras também que são maravilhosas, conheço várias. As montadoras também são ótimas. Normalmente tem que ter muito cuidado, porque são obras de arte e muitas das vezes são muito caras. Logo depois que a montagem fina começa, quer dizer, não precisa acabar a montagem fina para que a iluminação e a instalação da parte audiovisual comece. Então, começou a montagem fina, a iluminação pode começar a trabalhar, porque a iluminação vai montar a luz em função do que já tiver montado. Quando o projeto tipográfico está bem definidinho, com marcações, etc. e tal, facilita bastante a iluminação, porque aí o iluminador ele pode entrar até um pouco antes da montagem fina para já fazer uma pré-montagem, que a gente chama de pré-light. Deixa tudo pré-montado e só afina e ajusta depois que a montagem fina tiver começado. E a instalação dos projetores e televisões, etc. e tal, isso é uma variável. Porque, por exemplo, nessa exposição, especificamente, a gente teve um dia de audiovisual antes do começo realmente da montagem de audiovisual. Por quê? Porque a gente dependia da montagem do projetor para fazer a marcação da tela para a tela ser construída. Então, tinha que ver a distância que o projetor ia ser montado para fazer o tiro
e descobrir qual a angulação que o projetor ia fazer ali. Porque o pé direito era baixo, enfim, tinham várias questões que a gente não estava conseguindo fazer um teste antes disso. Então, o projetor, nesse caso, foi montado um pouco antes e depois, ao final, junto com a iluminação, ele foi finalizado. Tá? Depois que começa o processo de montagem fina, de laudos, mais para a reta final da montagem, a gente faz a instalação dos textos de parede, adesivos, legendas e tudo mais. É importante sempre que isso seja com um pouquinho de antecedência, para que se acontecer algum problema, dê tempo de rodar novos arquivos, né? Porque o que tem acontecido? Às vezes cai uma letra, às vezes sai, então quando isso acontece muito próximo da abertura da exposição, não dá tempo de repor e fica faltando aquela letra. Essa instalação de adesivos, né, de parede e tudo mais, dentro de galeria, normalmente a gente usa recorte eletrônico, que é um vinil, é um adesivo vinil, que ele é recortado nas letrinhas que compõem o texto. Mas também tem outras formas de suporte. Pode-se imprimir em PS, que é o adesivo no PVC, pode-se também imprimir em tecido, enfim, tem N variáveis de possibilidades, tá? Todas as possibilidades, elas são plausíveis dentro de cada situação, tá? Esse foi o módulo 3 e nos vemos no módulo 4.